As ondas levam o passado, levam a culpa, levam a dor. As sandálias já estão em suas mãos. Tá aí, são os nossos avisos. Teremos a conferência de carnaval. Galera, fiquem atentos que o primeiro lote até o dia 3, eu acho que é sábado agora. Depois, a partir de domingo, já é o segundo lote, já muda de valor, né? Revisão de vidas em fevereiro, então teremos aí o nosso primeiro revisão de vidas do ano. Então se organizem, se preparem. E a nossa campanha, já estamos anunciando a campanha de fevereiro, né, com outro tema, mas hoje estamos iniciando aí 7 novas semanas de fé. Quero falar dos livros. Nossa livraria, ela está aí para te atender. Queridos, nós falamos dos livros porque entendemos a importância da leitura de bons livros. Livros que vão trazer crescimento e edificação espiritual na tua vida. Por exemplo, Não Perca a Esperança. Um livro muito bom, muito importante. Outro título, Livre-Arbítrio, né? Deus nos deu livre-arbítrio, e isso é poderoso para o nosso bem ou até para o nosso mal. Se a gente escolher mal, isso vai ser ruim para nós. Como abençoar seus filhos e moldá-los. Um livro muito importante para quem tem criança, para quem tem filhos pequenos. E a Bíblia Sagrada, essa versão, a versão feminina, olha, Rosinha, irmã, é para você, tá? Ou para você presentear alguém que você ama. Tá aí, é só passar na nossa livraria no final do culto e você vai poder adquirir o seu livro, a sua Bíblia, para você ou para presentear alguém. Vamos orar com as crianças. As crianças podem vir aqui à frente e receber a oração. Vamos abençoá-las para a salinha. Papai e mamãe, você que tem criança até 10 anos de idade, é 10 ou 11, pastor Ciro? Até 11? Até 10. Incentive sua criança, trabalhe com ela em casa, para quando ela chegar na igreja, ela poder ir para a salinha, porque a salinha é um lugar que ministram para ela, nossa equipe de professores do MSK, ministra para o seu filho de acordo com a idade dele. Nós separamos por faixa etária, né? Vamos abençoá-los. Pai amado, abençoamos agora as crianças, levantamos nossas mãos em sinal de autoridade e as abençoamos. Que a graça de Jesus esteja sobre elas, cobrindo, guardando e protegendo no dia a dia. Livra de todo mal. Abençoa o tempo da salinha, que seja um tempo de crescimento espiritual para elas, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças, podem ir para as salinhas. Muito bom. Vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. Eu sempre gosto de citar aquele versículo de Mateus capítulo 4, em que a palavra do Senhor diz assim: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então agora, querido, quero pedir o silêncio da igreja. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Então, em sinal de reverência, agora, nós não vamos conversar mais. Nós vamos abrir bem os nossos ouvidos para receber a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos agora. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quantos precisam de ouvir a voz de Deus? Eu preciso, eu quero ouvir a voz dele. Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco, direciona-nos na tua palavra, ministra ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22. O nosso tema hoje é: o final é melhor que o começo. O final é melhor que o começo. Lucas 22.
Eu vou ler do versículo 24 ao 27. Acompanhe comigo aí, ou na sua Bíblia, ou no telão aqui. Diz assim o 24: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Quantos dizem glória a Deus por essa palavra? Fala comigo, o final é melhor do que o começo. Os fatos descritos aqui neste capítulo do Evangelho de Lucas, eles aconteceram nos últimos dias de Jesus como homem aqui na terra. Jesus nasceu da Virgem Maria, Jesus foi um bebê, ele se desenvolveu, cresceu, se tornou um homem, e com 30 anos de idade Jesus começa o ministério que ele veio cumprir aqui na terra, a missão que Deus deu para ele, que o Pai deu para ele, a cumprir aqui na terra, de trazer o reino de Deus, de evangelizar, de falar do amor de Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado, e ele veio, e ele está dizendo aqui que, ele diz assim, olha, no meio de vós eu sou como quem serve. Então Jesus estava aqui falando com os discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém? Nós somos chamados, todos os filhos de Deus, todos os cristãos, nós somos chamados para sermos discípulos, eternos aprendizes do Senhor. Nós estamos aprendendo com o Senhor todos os dias. Por isso nós devemos ter um tempo de oração diário com Deus, nós devemos ter um tempo de leitura da palavra, por isso nós precisamos ter a aliança de estar na igreja, nos cultos, participando ativamente, precisamos nos dispor para servir no reino de Deus. Aliás, essa é a lição que Jesus está falando aqui com os discípulos. Ele está dizendo, aqueles que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como que quem serve. Então Jesus está nos ensinando a lição do servir. Quantos aqui têm prazer em servir ao próximo? Amém ou não amém? Então sabe, isso aqui é uma lição de vida muito importante. E como Jesus estava aqui nos últimos dias, os últimos dias de Jesus foram os dias das lições mais importantes que ele deu aos seus discípulos. Sabe, Jesus deixou o melhor para o final. E aqui então Jesus estava dando pepita de ouro para os seus discípulos. E olha que coisa interessante, né? Todos nós, nessa vida, às vezes a gente tem a tendência de se acomodar. Sabe, nunca, querido, esteja contente com aquilo que você já alcançou, no sentido assim, de que você alcançou o que você tem hoje, seja um bom casamento, seja uma vida profissional estabilizada, seja um curso superior, que te dá alegria, que te dá prazer, seja um trabalho que você gosta de fazer, né? O ministério que Deus te deu, esteja grato a Deus, mas não esteja contente no sentido de você estacionar nesse nível que você está, porque Deus tem mais para você. Deus quer te levar a lugares maiores. E eu tenho falado uma coisa para a igreja nesse início de ano, algo que Deus tem falado comigo, e que eu quero que você entenda, né, que muitas vezes nós entramos numa rotina que nos impede de ir além. Nós entramos numa rotina de acomodação, de estarmos acomodados aonde nós estamos, aonde nós já chegamos. E às vezes a gente se paralisa, e Deus tem mais, Deus quer te dar mais coisas, mas você está paralisado. Então, de vez em quando, Deus, Ele permite uma insatisfação na gente. Você sabe que a insatisfação, ela é
o combustível da mudança, sabia disso? Quando você não está feliz, não está satisfeito com o que você tem, quando você olha para o seu resultado, quando você, líder de célula, olha para a sua célula e fala, puxa, mas eu só tenho 10 pessoas na minha célula, né? Eu quero ter 15, eu quero ter 20, eu quero multiplicar a minha célula, eu quero multiplicar o parceiro de Deus. Sabe, querido, quando você olha e não fica satisfeito, no sentido assim de que, não, nossa, eu já estou com 10, está bom demais, eu estou feliz, nossa, que coisa boa, né? E aí você se acomoda. Eu falei de ministério, mas isso pode ser em qualquer outra área da sua vida. Por isso que a gente precisa estar lendo bons livros, por isso que a gente precisa se debruçar sobre a Bíblia, por isso que a gente precisa participar dos eventos da igreja. Esse evento aqui, olha, do carnaval, infelizmente, na nossa sociedade, no período do carnaval, quantas pessoas, queridos, quantas pessoas, às vezes conhecidos, familiares, vão para a gandaia e se embebedam, e se drogam, e se prostituem, e vira assim 4 dias de... a pessoa, ela vira outra pessoa. E na igreja, nós temos um evento em que nós vamos ter pregadores ungidos por Deus, pregadores que vão trazer palavras maravilhosas. Então, sabe, jovem, invista nisso, invista na sua vida espiritual. Participar de um evento desse é investir na sua vida espiritual. E a nossa vida espiritual é a coisa mais importante para nós, porque o espiritual puxa tudo o mais. Se o seu espiritual está bom, o resto vai acompanhar, tudo mais vai estar se alinhando. Se você está bem com Deus, se você tem tido comunhão com Deus, se você está em paz consigo mesmo, sabe, as coisas vão fluir com muito mais facilidade para o seu lado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém, Jesus. Então, sabe, o Jesus está ensinando a lição do servir. É importante que nós sejamos gratos a Deus por aquilo que nós já conquistamos. Mas nós precisamos entender uma coisa: Deus tem mais. E o caminho para a gente crescer é quando a gente se dispõe a doar de nós mesmos para outros, servindo a Deus. Sabe, nós cristãos, nós servimos a Deus servindo ao próximo, servindo ao outro. Como que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo o meu irmão, quando eu dou de mim para o meu irmão, quando você vai fazer uma visita para alguém no hospital que está doente, para levar uma palavra de esperança, para ler um versículo da Bíblia para aquela pessoa, uma passagem da Bíblia, para fazer uma oração para aquela pessoa, você está se doando, você está saindo da sua rotina, do seu dia a dia, da sua normalidade de vida, para ir abençoar uma pessoa. Aí você fala assim, mas bispo, eu não sou pastor para fazer isso. Querido, não é só o pastor que ora, não é só o pastor que vai fazer uma visita para uma pessoa. Qualquer cristão, porque você é um filho de Deus, você tem a presença de Deus, você tem a bênção de Deus, você conhece a palavra, você pode fazer isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você pode fazer isso, e Deus vai te usar. Deus vai usar você para ser bênção na vida de outras pessoas. Aliás, Deus quer usar você, mas você tem se disponibilizado para ser usado por Deus? Sabe, então isso é servir, estar atento para servir. Um pastor, um bispo, um líder de uma célula, um diácono na igreja, todos nós estamos aqui para servir, mas não é só quem tem um título, mesmo quem não tem um título, não é? Você é um membro, você é tão importante quanto um pastor, todos nós, melhor pelo título que tem, não é o que nos faz. Sabe, o que nos faz é o nosso coração entregue no altar de Deus. É isso que nos faz. Então nós precisamos buscar sempre crescer. Então não se acomode no nível que você está. Você que serve no louvor, você que serve tocando instrumento, você que serve cantando, aperfeiçoe o seu canto. Aperfeiçoe a sua maneira de tocar, aprimore a sua técnica,
aprenda mais. Não acha que você já sabe tudo. Nenhum de nós já sabe tudo. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa disposição, sabe? Então, sabe que muitas vezes as situações, aquilo que nós já conquistamos, glória a Deus, amém, já conquistei, amém, Senhor, sou grato por isso. Eu já estou casado, amém, Senhor, glória a Deus, porque eu já casei. Agora, querido, que o seu casamento seja melhor a cada dia. Que o seu casamento não seja uma briga de cachorro e gato todo dia, mas que seja uma bênção, que seja um lugar gostoso, que a sua casa seja um lugar abençoado. E olha, deixa eu te falar, a hora de você se preparar para ter um casamento abençoado, não é depois que você casa, é antes de você casar. Eu e a bispa sempre falamos para os jovens, para os nossos líderes, existem excelentes livros que o solteiro deve ler para entender o que é um casamento, para quando ele casar, ele já tem um entendimento daquilo. Mas sabe o que acontece com a gente? Nós somos acomodados, nós não gostamos de ler, né? Nós achamos que as coisas vão acontecer por osmose, nós achamos que vamos casar e vai resolver todos os nossos problemas. Eu sou tão infeliz, mas eu vou casar e a minha vida vai ser uma bênção depois que eu casar. Mas isso vai acontecer como? Por osmose? Um anjo do céu vai vir, uma fada madrinha vai vir com a varinha mágica e vai fazer com que aquele casamento seja uma maravilha do outro mundo, a oitava maravilha do mundo? Não, querido, não, querida. Precisa trabalhar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Precisa desenvolver, precisa ir atrás, precisa buscar novas estratégias, precisa ter motivação para querer aprender o novo. Se eu quero coisas diferentes, se eu quero coisas maiores, eu tenho que fazer coisas diferentes, eu tenho que aprender o novo. Deus é um Deus de novidade de vida. Mas nós precisamos também entrar nessa vibe de Deus. Você precisa entrar na vibe de Deus. Se Deus é um... Sabe? Agora, precisa haver em nós essa motivação, essa disposição, né? E esse ensinamento de Jesus, então, esses ensinamentos aqui desse capítulo 22, eles trazem lições preciosas para nós hoje. Não é só para aqueles discípulos daquele tempo, os primeiros discípulos de Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui, nós estamos falando em janeiro do Rosh Hashanah, assumir uma posição profética que nós vamos trabalhar com essa posição a nossa vida o ano todo. Nós vamos perseverar, nós vamos permanecer nessa posição profética. Eu sou filho de Deus, eu sou chamado para servir, eu sou chamado para cumprir um propósito, e eu vou viver isso todos os dias de 2024, com a graça de Deus, na força e na unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. É se posicionar profeticamente. Então, como os primeiros discípulos foram chamados, nós também somos chamados, hoje, nós somos chamados para servir, e não para ser servido. Em primeiro lugar, nós somos chamados para servir. Fala assim, eu fui chamado para servir. Fala assim, em primeiro lugar, servir. Amém? Dá um glória a Deus, querido. Então fomos chamados para servir, para sermos pessoas humildes. Esse é o exemplo de Jesus. Entre vós eu sou como quem serve. E quem era Jesus? Era o próprio Deus. Mas ali ele se humilhou e falou, entre vós eu sou como quem para aqueles discípulos, mas ele continua sendo o modelo perfeito para os discípulos do século 21, para mim e para você. Para nós, para a igreja do nosso tempo. Agora vamos ver outra passagem no mesmo capítulo, Lucas 22, versos 28 ao 30. Acompanhe comigo aí, se você está com a sua Bíblia aberta. O verso 28 diz, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Quantos têm permanecido com Jesus, mesmo nas tentações? Amém?
Aí Jesus fala isso para os discípulos daquele tempo: vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Se nós permanecermos com Jesus hoje, nas dificuldades da vida, nas tentações que a vida traz sobre nós, confiando nele, esperando nele, nós, queridos, nós vamos também receber do Senhor Jesus essa mesma unção. Ele vai confiar a nós o reino dele, ele vai confiar a nós o melhor dele, porque o reino de Deus é superior ao reino dos homens. Quero ouvir um amém seu. Eu vos confio, verso 30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Dá um glória a Deus aí. Olha que nível que Jesus está preparando para os seus discípulos. Jesus então estava passando para os discípulos aqui a responsabilidade de darem continuidade à sua missão aqui na terra. E hoje, queridos, nós como igreja de Jesus, porque nós somos igreja de Jesus, nós somos corpo de Cristo na terra, nós temos essa responsabilidade, e nós precisamos abraçar essa responsabilidade, nós precisamos ter compromisso com essa responsabilidade de expressarmos o reino de Deus hoje aqui na terra, de darmos continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quantos já têm esse compromisso? Levante a sua mão, se você já tem esse compromisso de dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer aqui na terra, a missão de Jesus. Qual era a missão de Jesus? Implantar o reino de Deus na terra. E essa é a missão da igreja. A nossa missão é a mesma missão do nosso Senhor, implantar o reino de Deus na terra. Quando você prega o evangelho para uma pessoa, e ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, e ela vem para a igreja, e ela se batiza, e ela começa a andar com o Senhor, e o Espírito Santo começa a agir e trabalhar naquela vida, querido, que bênção que é isso! Isso não tem preço, isso não tem preço, sabe? Mas muitas vezes você não quer, sabe, gastar o seu tempo com isso. Você está envolvido na sua vida, com as suas coisas, com o seu trabalho, com aquilo que você gosta, com os seus lazeres, e você não separa tempo para isso. E quando você separa tempo para evangelizar, você está separando tempo para servir. Você está se colocando como um discípulo de Jesus, que abraça a missão de Jesus, de dar continuidade ao ministério dele e de trazer o reino de Deus para abençoar as vidas, amém ou não amém? Porque quando nós falamos do evangelho do Senhor, nós falamos do amor de Deus, nós falamos do perdão de Deus, nós falamos que Deus, Ele quer salvar, Ele quer abençoar as pessoas. Quantas pessoas ao nosso redor, talvez da tua família, parentes teus, que você às vezes até tem conflito com alguns, você até tem dificuldade de visitar, de estar junto, mas que Jesus ama e quer salvar. Sabe, muitas vezes teve um profeta na Bíblia chamado Jonas. Quem já leu a história de Jonas, o profeta? Deus mandou ele pregar para uma população de uma cidade de homens tremendamente pecadores. E Jonas, ele achava que aquele povo não merecia o perdão de Deus. E Deus falou, olha, vai pregar na cidade de Nínive. E Jonas foi para o porto e pegou um navio para outro lado. Ele foi para outro lugar. Por quê? Porque ele discordou de Deus. Ele não foi humilde. Ele não se dispôs a servir a Deus, servindo as pessoas de Nínive. No primeiro momento, não. Mas nós sabemos que na história de Jonas, Deus fez as coisas acontecerem e ele acabou indo lá de uma outra forma. E ele pregou e todo mundo na cidade arrependeu. Então, sabe, queridos, servir é abrir mão, muitas vezes, de um tempo nosso que a gente poderia estar jogando um futebol, que a gente poderia estar assistindo uma novela, assistindo um filme, batendo um papo com alguém que a gente gosta, para ir visitar uma pessoa que às vezes a gente não conhece, ou que às vezes a gente tem até alguma dificuldade com ela, para falar do amor de Deus para essa pessoa. Eu vim aqui para falar para você que Jesus te ama. Eu vim aqui para falar para você que Jesus quer te salvar. Eu vim aqui para falar para você que Jesus, Ele já pagou o preço da sua culpa e do seu pecado na cruz do Calvário. Eu vim aqui para te dizer
que Jesus é poderoso para curar você dessa enfermidade. Tá, eu vou fazer uma oração com você. E sabe, às vezes a gente não quer se comprometer porque a gente tem medo de orar e não acontecer nada. Querido, você vai orar em nome de Jesus, quem cura é Jesus. Se não acontecer, não tem problema. Mas toda vez que você orar, você vai orar crendo que vai acontecer. Se não acontecer, não é problema seu, é problema do Senhor. Mas todas as vezes que você orar, ore com convicção, sabendo que o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Fala comigo assim, infinitamente mais. Esse é o nosso Deus. Então, mas Jesus estava falando aqui sobre implantar o reino de Deus. Precisava e precisa hoje, precisava naquele tempo e precisa hoje. Para implantar o reino de Deus, precisa ter o mesmo espírito do Senhor do reino, que é o Senhor Jesus. Esse espírito, sabe, de servir. Isso é uma posição profética. Quando eu me disponho a servir, eles deveriam assumir a partir daquele momento. Enquanto Jesus estava com eles, Jesus fazia tudo e eles observavam. Mas agora Jesus estava se preparando. Nós estamos no capítulo 22 de Lucas. No capítulo 23, Jesus é levado preso, é crucificado, é morto. No capítulo 24 de Lucas, Jesus ressuscita. E depois de um tempo que ele ressuscitou, ele aparece aos discípulos durante 40 dias. Depois de 40 dias, Jesus volta aos céus, ressuscitado. E ele está lá, em glória e majestade, chamando os discípulos para uma nova postura, para um novo compromisso. E assim, queridos, hoje, Jesus está nos chamando da mesma maneira que naqueles dias ele chamou aqueles discípulos ali. E ele está dizendo aqui no texto que eu li, que um dia nós vamos assentar em tronos para julgar povos. Você já pensou isso? Por isso é que a gente precisa aprender a servir hoje. Fala assim, eu vou aprender a servir hoje. Irmão, se você tem dificuldade de servir, fala assim, eu vou quebrar essa dificuldade. Eu vou quebrar essa maldição na minha vida. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então, a nossa missão aqui na terra não é apenas ser testemunhas. A nossa missão aqui na terra não é apenas pregar. A nossa missão aqui também é servir em nome de Jesus. Ainda em Lucas, vamos continuar. 22, 35 agora. Verso 35. A seguir, Jesus lhes perguntou aos discípulos, quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Responderam eles, nada. Aqui tem outra lição. Primeira lição, enquanto nós tivermos um compromisso com a obra de Deus, enquanto nós tivermos um compromisso de servir, evangelizar, de sermos dizimistas, de sermos ofertantes, Deus vai cuidar da nossa casa. Deus vai cuidar de nós. Jesus mandou eles pregar o evangelho de 2 a 2, isso está registrado no capítulo 10 de Lucas. E aqui Jesus pergunta para eles, nesses últimos momentos de ensinamentos, quando eu mandei vocês, porventura faltou alguma coisa? Eles disseram, nada, Senhor, nada nos faltou. Quando nós abraçamos a missão do reino de Deus, Deus cuida de nós. Quando nós cuidamos dos negócios. Então, sabe, querido, enquanto nós cuidamos da obra de Deus, enquanto nós semeamos a palavra, enquanto nós cuidamos de vidas, trabalhamos para implantar o reino de Deus, levando a palavra do Senhor às demais pessoas, né? Deus vai acrescentando na nossa vida, Deus vai suprindo tudo na nossa vida. Não tenha medo de que vai faltar. Até hoje Deus cuidou de você, e Deus vai continuar cuidando até o fim. Eu lembro quando eu converti, eu tive um entendimento, depois de um tempo de convertido, falei assim, veio um entendimento muito claro na minha mente. Eu converti com 21 anos de idade. E eu pensei assim, puxa, até hoje Deus cuidou de mim. Agora que eu o conheci, agora que eu entreguei minha vida para Jesus, daqui para frente, Deus vai cuidar muito mais ainda. E aí, eu entendi, Deus falou muito claramente comigo no versículo de Mateus 6,33. Quem conhece Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão o quê?
acrescentadas. Eu falei, quando eu não buscava Deus, quando eu não buscava a justiça de Deus, quando eu não sabia nada de Deus, Deus cuidou de mim, e muito mais agora que eu estou servindo a Deus, nada vai me faltar. E querido, eu acredito nisso, até hoje eu continuo acreditando e quero acreditar até o fim, e sabe, nada tem me faltado. Nada tem faltado. Logo em seguida que Jesus pergunta, quando vocês foram, faltou alguma coisa? Eles disseram que não, e Jesus faz a próxima pergunta. Lembra que Jesus está ensinando os discípulos aqui. E você, para mim, é para você, nós somos discípulos, hoje, no século 21. Então Jesus, uau, o que Jesus estava ensinando aqui? Comprar uma espada? Espada é para quê? Estamos por momentos de provações. Fala comigo assim, provações. Essa palavra é interessante, né? Provações significa que as nossas ações, para que nós sejamos parecidos com o nosso Senhor, parecidos com Cristo Jesus. Então ele permite situações. Então quando ele fala aqui de comprar espada, quando ele fala de tomar a sua bolsa, com as situações contrárias da vida. Não com as armas da carne, mas com as armas de uma dificuldade. Primeira, ir para a presença de Deus. Chegou uma notícia ruim, recebeu uma carta de Nabucodonosor, o capitão do exército de Nabucodonosor chegou lá falando, olha, aconteceu com as outras nações, nós invadimos, nós batemos, nós ganhamos, nós matamos, nós fizemos, e vocês, quem que... Ezequias pegou aquela carta, chegou diante de Deus e falou, olha Deus, olha o que o inimigo está falando aqui do Senhor. Senhor, aí ele foi clamar a Deus. Sabe, querido, notícias ruins, situações de, sabe, o que você tem que fazer? Vai para a presença de Deus. Deus, aconteceu isso, eu venho aqui colocar diante do Senhor. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória sobre essa situação. Eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca me abandonará. Eu sou teu filho, eu sou mais que vencedor no Senhor. Aí você começa a declarar a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esconde debaixo das asas. Sabe, aí você vai falando as promessas de Deus. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar, as provações, fala comigo assim, as provações fazem parte do programa de Deus. A gente quer se livrar de dificuldade assim, né? Amém. Deus tem vitória, o nosso Deus é um Deus de vitória, aleluia. Se as provações fazem parte do programa de Deus para nos preparar, para sermos mais que vencedores. Sem luta, sem batalha. Uma pessoa que é vencedora é porque ela enfrentou uma batalha e venceu. Por que Davi venceu Golias? Porque ele foi lá e que ele achava que e ele não pode fazer isso. E Davi foi para cima, na força do Senhor. Davi disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. E não deu outra, querido. Você não vai ser difícil. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Aplauda o Senhor por isso. Olha esse pensamento aqui. Quem dele, mas também ora e crê como se tudo dependesse apenas de Deus. Quem vive no nível espiritual, não vive só em oração, só lá no céu, não. Trabalha também, com excelência, faz o melhor que pode. Se é profissional, seja o melhor profissional. Se é funcionário, seja o melhor funcionário na sua empresa. Se é dono da sua empresa, seja um excelente proprietário de empresa. Tudo excelência, dê o seu melhor. Então viva como se tudo dependesse disso, mas ore como se tudo dependesse de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante. Eu dou o meu melhor, confiando em Deus, orando a Deus, e Deus vai fazer a parte dele. Deus vai fazer a parte dele. Irmão, Deus é fiel, Deus não falha. Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força
que guardais os seus mandamentos, a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Esses exércitos aqui são os anjos de Deus. Aqui está dizendo que eles executam a vontade. Deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que você decide bendizer e obedecer ao Senhor e se dispor para servir no reino dele, os anjos de Deus vão trabalhar por você. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Todas as vezes que você decide obedecer ao Senhor e se dispor para o reino dele, servir pessoas em nome de Jesus, servindo a Deus, os anjos de Deus vão trabalhar para você. Quantos querem que os anjos de Deus trabalhem por você? Você quer que ele trabalhe por você? Aqui diz, a palavra de Deus diz que os anjos de Deus, eles estão sempre prontos para obedecerem às ordens do Pai Celestial, para nos protegerem. Querido, tem muitas situações. Quem aqui tem o hábito de orar de manhã antes de sair de casa? Quem não tem, adquira esse hábito. Agradecer a Deus na hora da refeição. Sabe, esses hábitos pequenos de fazer uma oração simples, quando você pega uma rodovia para viajar para outra cidade, quando você sai de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, dentro da própria cidade, ora a Deus e declara: Deus, eu declaro os teus anjos comigo, me guardando, me protegendo no meu ir e vir, nenhum mal me tocará, nada vai me tocar. Sabe o que vai acontecer? Os anjos de Deus estarão acompanhando você. Amém. Amém. Para te proteger, para te guardar. Quando você sai para evangelizar, quando você sai para fazer a obra de Deus, é certeza, querido, os anjos de Deus estarão com você. O Espírito Santo estará com você. Deus estará com você. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. E eu quero te falar, em 2024, seja um soldado do reino de Deus. Vou falar de novo. Em 2024, seja um soldado do reino de Deus. Falar mais uma vez, em 2024, seja um soldado do reino de Deus. Fala para o irmão do seu lado aí, seja um soldado do reino de Deus, irmão. Se disponha a servir. Se disponha a servir, porque os anjos de Deus vão estar te protegendo e te guardando em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Levanta suas mãos aos céus. Agradeça a Deus pela palavra dele. Fala assim: o final é melhor. Aleluia. Deus está nos preparando para o final. Nós estamos caminhando para um propósito. Nós estamos caminhando para cumprir aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Você está caminhando para cumprir o que Deus determinou para você, meu irmão. Em 2024, Deus determinou que será o ano aceitável para você, o ano aceitável de Deus na sua vida, o ano que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida e na sua história, que Deus vai te usar tremendamente para ser bênção na vida de outras pessoas, para servir outras pessoas. Diga: eu recebo essa palavra, eu recebo essa unção, eu recebo esse posicionamento profético, eu não vou abrir mão dele, em nome de Jesus.